Outra palestra importante que aconteceu foi tratando a temática de avaliação, tá? Avaliação de adultos com TEA. Tá? Quem apresentou essa palestra foi a Summer Bishop. Ela é da Universidade da Califórnia em São Francisco. A Summer Bishop é uma estrela, ela é uma pessoa assim. Se vocês acessarem as publicações, né, vocês vão ver que a lista é extensa. Ela publica demais, ela é uma pesquisadora assim de primeira grandeza. Tá? Ela é uma das autoras do A2, tá? Para a gente assim ter uma dimensão, né, da importância dessa acadêmica na nossa área. Ela faz toda uma discussão a respeito de como estamos avaliando as pessoas os adultos com esse diagnóstico, né? Ela refere que grande parte das avaliações são para as crianças, né? E que as avaliações nos adultos muitas vezes têm clichês, né? Comportamentos que são mais frequentes na criança pequena, né? E que já não são mais tão frequentes num adulto. Então se discutiu muito assim quais são as melhores ferramentas, né, para avaliar transtorno do espectro do autismo em pessoas adultas, né? Há uma constância nesse quadro, né, em termos assim de sintomas. O autismo, como é que ele se comporta, né, ao longo assim da vida. Essas foram assim as questões que ela levantou, né? O porquê que é tão importante se avaliar o adulto, né? Porque a gente tem toda uma importância na avaliação da criança pequenininha pelo diagnóstico, né, pela terapêutica, mas no adulto, né, seria importante, né, uma avaliação, né, específica, um assessment, uma avaliação para investigar como esse sujeito está. Sim, ela responde que sim, que ele é importante a avaliação no adulto em relação ao aspecto do diagnóstico, em relação à comorbidade com outras condições médicas ou psiquiátricas. É importante, tanto quanto na criança, para o planejamento das terapêuticas, né, planejamento do tratamento. E também a gente precisa desse tipo de medida até para avaliar intervenções. Tá? Então, nós estamos colocando as pessoas com TEA em diferentes terapêuticas e intervenções, e nós precisamos de medida para verificar o quanto que o tratamento está sendo eficaz ou não para esse grupo de pessoas, né? E, por fim, a partir da avaliação, identificar quais são as estratégias mais importantes, né? Aquelas que de fato ajudam, né? Aquelas eficazes, né? Qual é a cara do autismo na vida adulta, né? É uma questão também assim que ela discutiu, né? Ela apresentou toda uma referência de artigos mostrando que há sim uma persistência dos sintomas, né? Então a gente ainda escuta profissionais falando em regressão do autismo, né? Ou que a criança saiu do autismo. Olha, essa ideia ela não tem fundamentação científica. O que os estudos mostram é que há uma persistência dos sintomas ao longo da vida, né? Há sim uma variabilidade imensa, né? A variedade é muito grande, e essa variabilidade também se manifesta em diferentes áreas de sintoma, né? Quais são os sintomas que têm uma estabilidade maior? Ou seja, aqueles sintomas que ao longo da vida o sujeito vai apresentar, né? Aquelas áreas de dificuldade que o sujeito sempre vai apresentar. Os estudos mostraram que essas áreas mais estáveis de sintomas e de comportamento são comunicação não verbal, por exemplo, expressão facial. Então, dificuldade na expressão facial é persistente, é considerado um sintoma persistente. Resposta social, iniciações sociais, tá? São considerados, então,
comprometimentos, prejuízos ou sintomas estáveis. Um que demonstrou, até para minha surpresa, instável, ou seja, que há uma tendência natural que ele diminua com o passar dos anos, diz respeito aos comportamentos repetitivos e estereotipados. E isso independente do QI. Não, então isso não acontece só nos casos mais leves. Todos os casos, tá, houve uma tendência, a análise estatística mostrou uma tendência a uma diminuição nos comportamentos repetitivos e estereotipados ao longo da vida. E em contrapartida, as áreas de comunicação social, né, se mostraram estáveis, ou seja, mesmo o sujeito melhorando muito a sua performance, né, e melhora, ainda assim essas áreas sempre vão ser áreas nevrálgicas, né, áreas assim de maior comprometimento, né. O QI, novamente, né, é considerado o melhor preditor do desenvolvimento subsequente, né? Então, aqueles que têm um QI mais preservado, né, são aqueles que têm um prognóstico mais favorável. Aí ela traz vários instrumentos que estão sendo utilizados atualmente para avaliar adultos com transtorno do espectro do autismo. Muitos instrumentos, nenhum validado no Brasil. Então a gente tem assim essa distância também em termos assim de procedimentos, né? Porque eu mesma em meu mestrado trabalhei na validação do PEP-R, Perfil Psicoeducacional Revisado, que é um teste que investiga cognição e comportamento, né? E o processo de validação é um processo importante, ele é fundamental, ou seja, a gente precisa... O ideal também é nós começarmos a construir os nossos próprios instrumentos, né? Mas o processo de validação é importante para verificar se o instrumento construído numa outra cultura, numa outra realidade, vai se comportar estatisticamente da mesma forma. Isso é necessário para que o teste seja considerado válido e fidedigno, né? Ou seja, que o resultado é um resultado que condiz com a realidade. Então, esse processo de validação ele é bem importante. Nós não podemos simplesmente fazer traduções livres dos testes e sair utilizando na clínica e na escola. Esse processo ele é fundamental. E nós não temos ainda, né, desses instrumentos, nenhum deles ainda nós temos validação no Brasil. Né? Então, ela apresenta primeiro o ADI, né? ADI-R, do Michael Rutter, publicação de 2003, que é uma entrevista semi-estruturada, apresentada aos pais, que investiga reciprocidade social, comunicação e comportamentos restritos ou estereotipados. É uma entrevista com 93 itens. Tá? Depois ela apresenta SCQ, Social Communication Questionnaire, do Michael Rutter também, 2003. É uma escala que pode ser utilizada em qualquer período da vida, ele é lifetime, então é criança, adolescente, adulto e idoso. Tá? São 40 itens binários, tá? Com respostas sim ou não. Depois ela apresenta o instrumento mais novo, de 2014, que se chama DIBAS-R, tá? Que é The Diagnostic Behavioral Assessment for Autism Spectrum Disorder Revised. É também uma entrevista ao cuidador, tá? Que investiga 19 itens de comunicação social, interação, estereotipia e anormalidades sensoriais, também uma escala de 19 itens, e a forma de resposta é mediante uma escala Likert de 4 pontos. Depois ela apresenta o A2, que é o A2, que ela é uma das coautoras, inclusive ela abre o evento falando que ela recebe royalties por este trabalho e que esses royalties são doados, né? Ela dá em doação. Tá?
O A2 é uma entrevista semi-estruturada que vai possibilitar a classificação no transtorno ou não. Né? Então, como resultado, vai se poder identificar se o sujeito está no transtorno do espectro do autismo ou não. Depois ela apresenta Autism Mental Status Exam, de Goldberg, 2012. São 8 itens que investigam contato visual, interesse nos outros, apontar, linguagem, pragmática, estereotipias, preocupações e anormalidades sensoriais. Na resposta a esse exame do estado mental, que seria a tradução, né, Autism Mental Status Exam, exame de estudo mental, quanto maior o score, maior a gravidade do autismo. Então aqui a gente tem uma escala que vai poder dar uma medida de grau de acometimento do transtorno. Ela traz assim dados bem técnicos, né, de sensitividade, né, de especificidade, faz toda uma discussão técnica a respeito desses itens, desses testes. Depois ela apresenta uma escala do Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale Revised, Ritvo 2011. São 80 itens, dividido em 4 áreas, e a forma de resposta também é sobre uma escala Likert de 4 pontos. Depois ela apresenta um teste do Baron-Cohen, Autism Spectrum Quotient, AQ, Baron-Cohen 2001, tá? Que é uma escala de 50 itens. São 50 itens e há um ponto de corte, tá? E aí conforme esse ponto de corte, então vai confirmar um quadro de autismo, tá? Ou não. Tá? Por fim, ela apresenta a Vineland, que questionada sobre qual dessas, né, ela acha melhor. Ela é muito crítica, ela diz que nenhuma é boa, né? Ela aponta a fragilidade em todas elas, mas ela diz que utiliza mais a Vineland, né, sobre o aspecto social. Para avaliar comportamento social, ela recomenda a Vineland, né, que é Vineland, que já está na 2ª edição também, Vineland 2. Então, assim, instrumentos importantes, né? A maioria questionários, né, de cuidadores, instrumentos importantes voltados para pessoas que estão na vida adulta, vão trazer informações fundamentais para que sejam definidas, né, as diretrizes de trabalho, e infelizmente nenhuma dessas ainda com validação no país. De um modo em geral, não falando agora na palestra da Bishop, mas de um modo em geral, ao longo desses 2 dias, né, de apresentação de pesquisa, né, 3 dias se a gente for contar a noite que nós tivemos com as certificadas também discutindo e debatendo a prática do TEACH, de um modo em geral, um dos testes mais utilizados é o CARS. Tá? O CARS, várias pesquisas, os professores, ao apresentar os resultados, a gente vê que o CARS foi utilizado em quase todas elas, né? Então a CARS está muito forte. A CARS, vocês sabem que é a escala de observação do autismo infantil, pelo Eric Schopler e vários outros coautores, e nós já temos agora a CARS na 2ª edição. Eu comprei esse material, né? Estou assim traduzindo. Nós estamos já na 2ª edição da CARS. A CARS, como nós conhecemos, ela se mantém ainda, né? O que foi feito se trabalhou com um número maior de sujeitos, buscando então tornar o teste mais robusto do ponto de vista estatístico, e entraram itens, né, para as crianças mais leves, para as crianças high function, as crianças de alto funcionamento. Essa é a novidade da CARS 2. É essa adaptação, essa inclusão de alguns cuidados para as crianças de alto funcionamento. Né? Então, a CARS realmente assim, está com tudo, continua sendo bastante utilizada, e a CARS nós temos validação brasileira, né? Felizmente, temos validação brasileira, então a academia recomenda, né, nessa discussão que nós tivemos na Universidade da Carolina do Norte,
A academia, de uma certa forma, recomenda a utilização da CARS, no caso agora, na sua versão mais atual, né? A CARS 2, principalmente para as crianças high function, as crianças com acometimento mais leve, nós devemos utilizar a escala CARS 2 HF, né? Então a gente precisa sim se atualizar nessa direção.